Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Depois de falar sobre a conduta esperada dos líderes, o que podemos aplicar a qualquer pessoa, vamos falar sobre os profetas mentirosos e falsos. A verdade é um princípio fundamental na vida cristã. Mentir é dar a chave da porta para o inimigo entrar. Capítulo 23. O renovo justo. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo. Vocês foram que dispersaram e expulsaram o meu rebanho, e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor. E nenhum deles faltará, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança. E este é o nome pelo qual será chamado: O Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá: Juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito, mas se dirá: Juro pelo nome do Senhor, que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os expulsou, e eles viverão na sua própria terra. Aqui o Senhor aponta a falha dos sacerdotes e líderes, que não souberam conduzir o povo e propagar o temor a Deus. Os líderes foram os primeiros a se desviar dos caminhos, e com eles levaram todo o povo. E aqui é feita uma breve profecia sobre a vinda do Messias, o rei que reinaria com justiça e sabedoria, que traria salvação a todos. Versículo 9. Profetas mentirosos. Acerca dos profetas: meu coração está partido dentro de mim, todos os meus ossos tremem. Sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor e de suas palavras santas. A terra está cheia de adúlteros e por causa disso a terra chora, e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso e o seu poder é ilegítimo. Tanto o profeta quanto o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontro as suas iniquidades, declara o Senhor. Por isso, o caminho deles será como lugares escorregadios nas trevas, para os quais serão banidos e nelas cairão. Trarei a desgraça sobre eles no ano do seu castigo, declara o Senhor. Entre os profetas de Samaria vi algo repugnante. Eles profetizaram por Baal e desviaram Israel, meu povo. E entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam o mal, para que nenhum deles se converta de sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma. O povo de Jerusalém é como Gomorra. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque os profetas de Jerusalém, a impiedade se espalhou por toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver e ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Vejam a tempestade do Senhor. A sua fúria está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros, vocês o compreenderão claramente. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas más obras. Sou eu apenas um Deus de perto, pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho, tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho
conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha a ver com o trigo, pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam meu povo. Eu não os enviei nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Vimos aqui que naquela época havia muitos profetas que usavam o nome do Senhor em vão. Eles revelavam ao povo profecias que na realidade não passavam de invenções de suas próprias mentes. Eles não tinham relacionamento com Deus, não se apresentavam ao conselho e queriam agradar as pessoas falando apenas aquilo que elas queriam ouvir. E a lição que aprendo aqui é a seguinte: precisamos ter maturidade suficiente para ouvir coisas que nos desagradam. Exortações que nos levem a perceber e a reconhecer nossos erros. De nada adianta ter conselheiros ou amigos bajuladores que só sabem concordar com aquilo que pensamos. Os verdadeiros amigos são aqueles que falam o que precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. E isso não vale apenas para as amizades, mas também em relação àqueles que tomamos como figuras de autoridade em nossas vidas. Sejam líderes, pastores ou qualquer outro tipo de figura de influência. Costuma-se dizer que o evangelho tem muito pouco de conforto, mas sim muito de confronto. Quando usamos a palavra como lâmpada para os pés e luz para o caminho, trazemos clareza sobre aquilo que estamos fazendo de errado. Cuidado com palavras que só passam a mão na cabeça e que te colocam numa posição de vítima das circunstâncias. Não acredite em nada que amenize ou justifique posturas egoístas e egocêntricas. Não somos o centro do universo, portanto, não devemos agir como se fôssemos. O centro do universo é o Senhor. É Ele que deve ser enaltecido. Versículo 33, os falsos profetas. Quando este povo, ou um profeta, ou um sacerdote lhe perguntar qual é a mensagem pesada da qual o Senhor o encarregou, diga-lhes: vocês são o peso, e eu os abandonarei, declara o Senhor. Se um profeta ou um sacerdote ou alguém do povo afirmar: esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, eu castigarei esse homem e a sua família. Assim dirá cada um de vocês ao seu amigo ou parente: o que o Senhor respondeu? O que o Senhor falou? Nunca mais mencionei a expressão esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, senão essa palavra se tornará uma carga para aquele que a proferir, porque vocês distorcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, do nosso Deus. É assim que vocês dirão ao profeta? Qual é a resposta do Senhor para você? Ou o que o Senhor falou? Mas se vocês disserem esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, assim diz o Senhor, vocês dizem esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, quando eu lhes adverti que não dissessem isso. Por isso me esquecerei de vocês e os lançarei fora da minha presença, juntamente com a cidade que dei a vocês e aos seus antepassados. Trarei sobre vocês humilhação perpétua, vergonha permanente, que jamais será esquecida. Aqui o Senhor fala a respeito dos falsos profetas que carregam a palavra como se fosse um fardo pesado. A palavra e a exortação não precisam ser encaradas como algo difícil de cumprir e penoso de seguir. A lei traz liberdade e não prisão. Agir corretamente pode parecer difícil no princípio, mas quanto mais a praticamos, mais percebemos o quanto ela nos livra de carregar fardos pesados, como a culpa, a falta de perdão, a escassez, a mágoa e o rancor. E tantos outros pesos desnecessários que acabamos acumulando ao longo da vida. Quanto mais verdadeira for a palavra que seguirmos, sem rituais e liturgias vazias, mas sim com a prática constante que transforma o caráter, mais leve ela se torna. Capítulo 24, 2 cestos de figo. E o Senhor mostrou-me 2 cestos de figo, postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e os artífices. Um cesto continha figos muito bons, como os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Então o Senhor me perguntou: o que você vê, Jeremias? Eu respondi: figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo:
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles e os trarei de volta a essa terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltaram para mim de todo o coração. Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com os seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nessa terra, como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que eu os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo, ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Para finalizar o estudo de hoje, temos uma analogia de cesto de figos bons e figos ruins, como sendo os bons aqueles que foram exilados na Babilônia, e os ruins aqueles que permaneceram em Jerusalém ou que fugiram para o Egito. Aqueles que obedecem à ordem do Senhor e se permitiram ser levados para o exílio são os que passam pelo processo de santificação. O exílio é um lugar de forja, de treinamento. Assim como o tempo vivido no deserto foi um tempo de preparação, de receber os mandamentos e de aprender a cumpri-los, o exílio representa a segunda chance, da qual a lei seria novamente ensinada. Só que dessa vez com o peso do aprendizado, do tempo em que já tinham a lei, mas que não a cumpriram. Agora, os mandamentos não eram mais um simples conjunto de ordenanças e decretos. Além de conhecer aquilo que Deus esperava deles, conheciam também a maldição da desobediência. Assim como o Senhor havia advertido no deserto, aos que obedecem estão reservadas as bênçãos, e aos que desobedecem estão reservadas as maldições. O povo não quis aprender pelo caminho do amor e escolheu o caminho da dor. Depois de perderem a terra prometida, tiveram uma nova chance de começar do zero. Eu te espero no capítulo 25.